Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te conto: Corinthians tem o sonho de ter a Betano como sua patrocinadora nos Naming Rights e também no Patrocínio Master. Não é figura de linguagem, é o sonho do Corinthians em ter a Betano como sua parceira. Vamos falar também sobre Nubank. Nubank está na briga para ter os names também do Corinthians. Existe proposta da Nubank. Nubank quer ou não quer? Vamos trazer essa informação para vocês. E é óbvio que vamos falar sobre o jogo de Corinthians e Atlético Paranaense. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians, tá, fiel? Quero iniciar aqui falando para vocês que hoje vamos trazer aqui o canal do Corintianeiro 2.0 na parte da tarde, junto aqui com o segundo vídeo também do Corintianeiro, tá? Então vem um vídeo do Corintianeiro e vem também depois aí no Corintianeiro 2.0, cheio de informações para vocês lá na parte da tarde. Combinado, fiel? Por que não agora? Porque já estamos atrasados, é 12h10 agora, eu estou gravando ainda. Esse vídeo já deveria estar no ar, devido a alguns compromissos a gente aqui teve um pequeno atraso, tá bom? Então é por isso que a gente não vai ter o Corintianeiro 2.0 neste horário. Chega de enrolação, vamos falar do Coringão, nosso clube de coração, porque o Corinthians joga hoje diante do Atlético Paranaense, dentro da Neoquímica Arena, tá? Primeiro, quero trazer alguns dados importantes. Dorival Júnior, que foi lá atrás divulgado por muitas pessoas que estava na corda bamba e poderia cair a qualquer momento. Eu trouxe aqui no canal que o Dorival Júnior não estava na corda bamba e não iria cair. Isso antes de ser engenheiro de obra pronta, antes do Dorival começar a ter alguns resultados positivos na Copa do Brasil e também aí no Campeonato Brasileiro. Dito e feito, tá? Independente dos resultados, Dorival Júnior não caiu e não iria cair, ao menos que ele tivesse sido aí eliminado pelo Palmeiras, que não foi o caso. Dorival segue firme e forte no comando do Corinthians, porque na minha opinião é um grande treinador e ainda vai dar muitos resultados positivos para o Corinthians. Por que estou trazendo sobre Dorival agora, sendo que ele não é assunto? Mesmo se perder hoje, não cai do Corinthians. Por quê? Porque o Dorival Júnior, desde que ele chegou no Corinthians, ele só jogou com Garro, Yuri Alberto e Memphis 2 vezes. Só 2. Não teve mais jogos. Só jogou com o trio do Corinthians. E nem estou colocando o André Carrillo, tá? Só jogou com esse trio do Corinthians 2 vezes. E as 2 vezes que ele jogou foi contra o Palmeiras, onde o Corinthians teve uma vitória caçapante dentro de sua casa e fora da sua casa. Então o Dorival Júnior, em apenas 2 vezes que teve os melhores jogadores do Corinthians em campo, ele derrotou o Palmeiras. Palmeiras que é o time dos milhões, Palmeiras que é candidato a título, Palmeiras que está muito bem estruturado financeiramente. Então, se o Dorival tivesse mais jogos com Garro, Yuri, Memphis, André Carrillo, ele teria também mais resultados positivos, tá? E hoje volta esse trio do Corinthians e eu espero, por Deus, pela saúde dos atletas, tá? Nem vou falar pelas glórias do Corinthians, porque saúde vem em primeiro lugar, acredito eu, tá, fiel? Então, pela saúde dos atletas, que eles não se machuquem mais, tá? Que o Dorival possa ter, que também aí já é pela sorte do Corinthians, que possa ter esse trio por muito mais jogos jogando juntos, porque o Corinthians é um time com André Carrillo, Rodrigo Garro e Memphis Depay, apesar que o André Carrillo está machucado ainda, mas deve voltar na semi. É um time jogando com esses caras e um time sem esses caras, tá? A gente tem que colocar bem explicadinho para vocês que na maioria das vezes o Dorival Júnior teve que contar e adaptar a base no time do Corinthians, tá? Corinthians jogando aí nesses últimos jogos totalmente com o DNA das categorias de base, que inclusive foi até bom para o Corinthians, porque o Corinthians aí conseguiu, vamos dizer assim, dar oportunidade para o Guilherme, né, que é o Guinegão, fazer aí bons jogos pelo Corinthians, estando aí muito bem, que hoje é um jogador que com certeza deve entrar hoje no segundo tempo, tá? Agora vai entrar sempre, porque ele já ganhou, vamos dizer, aquela atmosfera, já sabe o que é jogar pelo profissional, e tem aí bons jogos pelo profissional do Corinthians, então é um jogador que agora vai começar a participar sempre e virar sombra direta para brigar para a posição de titular, fora que não podemos esquecer do Vitinho também. Então no ataque o Corinthians está muito bem servido. Esse vídeo aqui não é sobre contratações, tá, fiel? Mas tem posições que o Corinthians precisa aí fazer contratações, mas isso é para outro vídeo, tá? Então o Corinthians joga hoje contra o Atlético Paranaense, existe
a soberba que o São Paulo teve e foi eliminado, mas também o goleiro de São Paulo foi expulso com 3 minutos de jogo, estava fora de casa. Hoje é um cenário totalmente diferente. O Corinthians joga dentro de sua casa, diante de sua torcida, com a vantagem de um gol e com a volta dos 3 jogadores do timão. Então, quando eu falo para vocês que o Corinthians hoje tem totais condições de estar na semifinal, não é que eu estou menosprezando o Atlético Paranaense. Estou falando aqui através de dados, através que o Corinthians também é muito forte dentro da sua casa. E eu acredito que o Corinthians deve aplicar hoje até um placar aí um pouco extenso, tá? De uns 3, 4 gols de diferença, mas é uma opinião minha, tá? Não estou menosprezando o Atlético. Temos que entrar com raça, com humildade, com os pés no chão para a gente conseguir passar para a semifinal. E eu vou ser bem sincero para vocês. O Corinthians hoje, cara, o Corinthians tem totais condições de ser campeão da Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado, que seria o time, melhor elenco que tem no papel hoje, é o Flamengo. Então dá pra gente aí passar do Cruzeiro na semifinal. Nem sabemos se vai ser o Cruzeiro, mas o Cruzeiro ganhou de 2-0 lá na Arena MRV e joga dentro de casa. Aí depois também dá pra gente ir lá na final e conseguir conquistar o título, tá? Hoje a Copa do Brasil não é um bicho de 7 cabeças para o Corinthians conquistar esse título. Dá pra gente chegar lá, dá pra gente ser campeão e garantir a vaga na Libertadores do ano que vem. Certo, fiel? Então, Corinthians que deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, seguido de Mateuzinho, André Ramalho e Gustavo Henrique, que está jogando muito, que inclusive foi renovado. A gente tem Matheus Bidu. Não podemos esquecer também que o Corinthians aí, se já não renovou, está muito próximo de renovar com o Fabrício Angileri. Vocês poderiam confirmar para mim essa informação, mas se não renovou, está muito próximo de renovar, tá? É porque eu fiquei tão intertido com o assunto de Names Rights que eu deixei um pouco a parte futebolística de lado. Isso é um erro meu, peço desculpas para vocês. No meio-campo do Corinthians, o Corinthians vai entrar em campo, no meio de campo do Corinthians, o Corinthians deve entrar com... O Ranieri está contundido, tá, fiel? O José Martínez pode jogar? Cara, também fiquei na dúvida, tá? Mas confirmem para mim, mas eu acredito que o José Martínez vai para jogo junto com o Breno Bidon. E não podemos esquecer do Maicon, que entra na partida hoje, e Rodrigo Garro, completando 4 meio-campistas do nosso meio-campo. E no ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay, tá, fiel? Então o Corinthians aí só sem o Ranieri na partida de hoje, tá? Caso o José Martínez não jogue, aí o Corinthians deve improvisar aí um Charles, que eu sei que muita gente não gosta, mas aí o Corinthians vai ter que partir para a parte de improvisação, mas eu tenho quase certeza que o José Martínez vai para o jogo sim. Tá, fiel? Então comentem o que vocês acharam desse time do Corinthians, se vocês acham que pode alterar alguma posição aí, ou se vocês não gostaram dessa escalação, mas é o que o Corinthians tem de melhor, tá, fiel? Se o André Carrillo estivesse jogando, com certeza entraria aí no meio campo, no lugar do Maicon, no lugar do Breno Bidon, porque também é um grande jogador e esperamos que ele volte cada vez mais rápido. E a sua recuperação está indo muito bem, graças a Deus também, tá, fiel? Yuri Alberto mais do que confirmado para a partida de hoje, vamos dizer assim, jogador renovado até 2030, jogador que o Corinthians recusou proposta, o próprio Yuri Alberto recusou proposta da Inglaterra para ficar neste Corinthians. Só para atualizar vocês, nos dias de hoje não existe propostas para o Yuri Alberto, nem muito menos consultas, tá? O Yuri Alberto segue firme e forte no nosso Coringão, nosso clube do coração. Certo, fiel? Então, como a gente sempre brinca aqui, chute o placar de vocês aí, tá? Coloquem o placar de vocês aí, quantos que vocês acham que vai ser a partida. Eu vou colocar aqui 3-0 pro Corinthians. Dê o seu placar aí pra gente sempre fazer essa brincadeira aqui no canal do Corintianeiro, tá? Seguindo as informações, deixa eu trazer uma coisa aqui muito interessante para vocês. Não ia nem trazer a questão dos Names Rights hoje, tá? Acontece que teve muitos comentários aqui falando que viu, não sei na onde aí, que a Betano não negocia com o Corinthians. Fiel, vou ser sincero para vocês novamente. O Corinthians, as informações minhas não são as mesmas informações de outras pessoas. Aí você vai ter que filtrar. De repente a informação daquele cara é boa, a minha, se você acha que não é, você tem o livre-arbítrio para escolher em quem você acreditar. Ou você pode acreditar se bater a mesma informação nas duas pessoas ou não. Você tem totalmente o livre-arbítrio, tá? É difícil falar aqui porque eu não sei de onde veio essa informação e eu não quero criticar o trabalho de ninguém. Só que e eu respeito a informação de quem quer que tenha vindo. Só que as minhas informações é que o Corinthians negocia com a Betano sim
tem proposta da Betano sim, e a Betano está sim hoje como a principal empresa, a principal bet a ter os names rights do Corinthians. E digo mais, tá? Informações que nem é minha, informações do Marco Belo. Marco Belo que, para quem não conhece, eu acho que dispensa apresentações, né? É um jornalista aí que hoje no cenário esportivo brasileiro, eu acho que ele é o maior de todos. É uma opinião minha, eu acho ele um excelente jornalista, tá? E foi o próprio Marco Belo que disse que, não, prestem bem atenção para não colocar palavras na minha boca, tá? Marco Belo disse que hoje o sonho do Corinthians, informação do Marco Belo, o sonho do Corinthians é ter a Betano como a sua parceira, tá? Ponto. Foi isso que ele disse, só pra gente aqui não cometer nenhum erro e falar algo que ele não disse. Então, sendo o sonho do Corinthians em ter a Betano como sua parceira, primeiro, porque a Betano é a bet mais rica que tem. Segundo, o Corinthians jamais teria problemas com a Betano em questões de regularização, igual ele teve com o Esportes da Sorte. E terceiro, a Betano realmente é a que paga mais, porque ela é muito grande. E a Betano quer pegar o Corinthians sim, ela já pegou o Flamengo Patrocínio Master a valores altíssimos e ela quer o Corinthians de qualquer forma. É informação. Então se a Betano quer o Corinthians, está na briga, tem propostas altas e o sonho do Corinthians é ter a Betano, então da onde vocês viram essa informação eu não sei. Mas o Betano quer o Corinthians sim. E o Corinthians está muito próximo de fechar com a Betano sim. Agora, da onde vocês viram essa informação que não existe negociação entre Corinthians e Betano, eu não sei, eu respeito, mas a minha informação é minha, tá, fiel? Não estou criticando, estou dizendo que a minha informação é que tem propostas da Betano sim, a propostas está, assim, muito mais pro lado da Betano pegar, porque ela é a bet mais rica do que de outras empresas vir para o Corinthians, tá? E acredito que a partir de outubro o Corinthians define os names rights da Neoquímica Arena, possivelmente sendo a Betano, até porque em outubro de 70 milhões que está cai para 40 milhões de reais. Em empresas que estão negociando a bilhões, 40 milhões de reais é absolutamente nada para quebrar essa multa contratual. Desde Corintianeiro, o Corinthians fechou com outra empresa, não foi a Betano. Eu também não estou cravando que será a Betano. Eu cravei em algum momento a Betano em algum vídeo meu aí para trás? Nenhum momento. Estou dizendo que a Betano está na frente. Mas vamos supor que não seja Betano, ou que seja Betano, ou que seja outra empresa que chega na parada, como tem Bet Nova que eu trouxe para vocês, que ainda não descobriu o nome, que fecha com o Corinthians tem que entender que essa grana dos names rights tem que ser convertida 100% para aí o quitamento para o Corinthians quitar a Neoquímica Arena, que hoje aí pertence à Caixa Econômica Federal. Então toda a grana que está hoje vinculada aos names que pode fechar com o Corinthians tem que pagar aí o estádio do Corinthians, para o Corinthians poder operar com toda a receita da arena vindo para o Corinthians, tá, fiel? Isso é essencial. O Corinthians não pode misturar os canais, não pode pegar esse dinheiro dos names, que ou vai fazer proposta para cair mensalmente ou anualmente, não pode pegar essa grana e desviar para outros assuntos. Vai! Talvez um adiantamento para tirar essa bosta desse transfer ban, pode ser, mas todo o dinheiro que cair lá, tá? Tirando aí, o transfer ban é uma situação urgente, janeiro tem mercado para contratar, beleza. Mas depois, toda a grana tem que ser convertida para o Corinthians quitar o estádio. Se o Corinthians usar essa grana para roubalheira, vagabundagem, tá? Não é só porque trocou a presidência, não. A gente tem que ficar de olho. Para desvios, para coisas sem sentido. Lembrem que tem um promotor corintiano aí pegando no pé de todo mundo, tá? Tem que ser convertido para o pagamento da arena. Porque se começar com roubalheira, a gente vai falar aqui, tá? A gente vai falar aqui e eu tô com uma esperança muito grande que o Osmar Stabile possa ser uma pessoa honesta, como ele está demonstrando, e possa levar o Corinthians a outros patamares, que o Corinthians possa sonhar mais alto, quitando as suas dívidas, tá, fiel? Então, olha que informação legal que o Marco Belo trouxe pra gente, que o sonho do Corinthians é ter a Betano. E bate totalmente com a informação do corintianeiro, que a Betano está na frente. Fui o primeiro a trazer que a Betano está na frente do Corinthians e bate totalmente aí sendo o sonho do Corinthians, cara. Então, tudo está batendo para que seja a Betano, tá? Se não for a Betano, espero que seja outra empresa que pague tão bem quanto a Betano.
É assim que esperamos, certo, fiel? E sobre a Nubank, corintianeiro, existe alguma coisa hoje da Nubank no Corinthians? Quando eu trouxe a Nubank aqui nesse canal, foi referente àquele vídeo, não sei se vocês viram, que fizeram um vídeo da Betano aí, ficou muito bem feito esse vídeo, aliás, quem fez esse vídeo, parabéns, tá? Não sei se foi alguém do marketing da Betano que soltou para dar um up aí, ou se foi alguém que fez esse vídeo, não sei, tá? Mas ficou um vídeo muito bem feito, ficou bem legal, tá? Então, quando surgiu esse negócio de Nubank aí, tá, fiel? Sobre podendo ter os nomes do Corinthians, eu realmente não sei para cravar para vocês aqui, hoje, agora, se a Nubank é uma das parceiras que está brigando para ter os nomes do Corinthians. Quero dizer para vocês que é bem possível, porque a Nubank hoje também é um grande banco, tá? É um banco que cresceu muito nos últimos anos e tendo aí a Nubank relacionada aos nomes rights do Corinthians, a Arena Nubank, seria para o Corinthians uma coisa de outro, seria para o banco uma coisa de outro mundo, não é verdade? Mas só para tirar a dúvida de vocês, não tem como eu cravar hoje, no dia de hoje, se a Nubank está brigando para ser uma das patrocinadoras dos nomes rights do Corinthians, tá? Até porque muitas empresas estão a 7 chaves. Existia 5 empresas negociando com o Corinthians. A Betano estava lá no começo, tá? A Betano estava lá no começo, sim. Fez uma consulta, sim, tá? Eu só não sei, prestem atenção, para vocês não confundirem informação. A Betano sempre esteve lá, no início, tá? Eu só não sei se depois que a Nubank sempre esteve lá no início. Eu só não sei se depois desse avanço da Betano, tá? Que deixou a Neoquímica para trás, que deixou muitas empresas para trás, se ela continua tentando pegar os nomes e rights do Corinthians. Que ela fez uma consulta, que ela foi atrás do Corinthians, isso sem dúvida eu confirmo e garanto para vocês. Mas isso lá no início, tá? A gente já tá falando sobre nomes e rights aqui, já tem praticamente um mês, tá? Só para deixar claro aqui para vocês sobre as informações. Não sei se hoje a Nubank tá lá ainda. Vou confirmar e trago para vocês. Vou procurar saber se a Nubank é uma das empresas que está brigando, aí respeitando os comentários de vocês para saber. Eu vou dar uma opinião minha. Eu acredito que não mais, tá, fiel? Eu acredito que não mais. Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. E hoje à tarde eu trago outro vídeo aqui no Corintianeiro e também lá no Corintianeiro 2.0. Certo, fiel? Que Deus possa abençoar imensamente a sua quarta-feira. Que seja um bom jogo para nós. E meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!